Vamos em frente, porque tem mais um episódio. Olha, o programa acabou ficando cheio, né? Mas já vamos encerrar aqui comentando rapidamente que a Polícia Federal concluiu na quinta-feira 15 o inquérito sobre a ofensa ao filho do ministro Alexandre de Moraes do STF. A PF atribuiu ao empresário Roberto Mantovani Filho o crime de injúria real, mas não o indiciou por considerar que a ofensa foi de menor potencial ofensivo. Também pesou na decisão o fato de ela ter sido proferida fora do país. O episódio ocorreu no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, em julho de 2023. Ao concluir o inquérito, a PF quebrou o sigilo da conversa entre o investigado e Ralph Tortman, advogado dele. Isso está dando o que falar no meio jurídico, tá? Tem lá a transcrição feita pela PF da conversa entre um empresário que foi alvo de uma operação de busca e apreensão, em razão desse episódio de troca de ofensas ali no aeroporto lá de Roma. A Polícia Federal transcreveu essa conversa e essa conversa veio ao público entre um alvo ali de uma investigação e o seu advogado. Vocês imaginam se a Lava Jato faz um troço desse, que nunca fez? Como disse o Deltan Dallagnol hoje no X, ex-Twitter. Vocês imaginam como estaria Gilmar Mendes nesse momento? Se a Lava Jato tivesse soltado aí, ou a Polícia Federal a mando da Lava Jato, um relatório que expusesse troca de mensagens, de conteúdo entre um alvo e o seu advogado. Então, pode jogar na tela aí o print de um trecho que a gente separou do relatório, que foi enviado ao ministro Dias Toffoli, do STF, que é o trecho aí sobre a troca. Por meio de mensagem WhatsApp, o advogado orientou Roberto a não falar com a imprensa, diz ali a PF. Escreveu que eles são muito habilidosos e distorcem as palavras. O advogado solicitou a Roberto um relato completo do que teria ocorrido no aeroporto. E Roberto, eu fico até constrangido porque assim, é notícia, a gente está criticando, né? Mas ao criticar, a gente tem que mostrar exatamente o que ela fez, e a gente acaba expondo também, né, a conversa entre o advogado. Então, eu vou parar por aqui, pode tirar esse print, produção, mas está aí exibido, né? Tem mais detalhes no relatório a respeito da conversa do cliente com o advogado. Eu só chamo rapidamente a atenção para esse episódio, como fiz hoje no X. Quem quiser ver a análise de meses atrás aqui do Papo Antagonista, vai ver que o relatório da PF, fora esse aspecto assombroso, ele está alinhado, né, àquilo que eu estava analisando lá na raiz, ao contrário de praticamente toda a imprensa, que comprou, né, no sentido de aderir, a narrativa do Alexandre de Moraes antes mesmo de ter acesso às imagens da confusão. Uma coisa grotesca, quer dizer, não, porque é um ministro do Supremo, veja, porque é fonte, né, de vários jornalistas, supostos, entre aspas, não gosto nem de chamar de jornalista, é profissional da comunicação, são porta-vozes, né? Vem ali a narrativa do Moraes, o Moraes disse isso em depoimento, então isso aconteceu, isso é fato. Então houve agressões ao Moraes. Quando você vê a manchete que houve agressão ao Moraes, que era assim, se vocês botarem aqui no YouTube agressões a Moraes, vocês vão encontrar uma série de programas de TV usando isso. Você pensa o quê? Que o Moraes foi agredido, que deram um soco na cara do Moraes, que ele saiu machucado, com o olho roxo. É isso que você pensa. Não, o Moraes não foi alvo de um soco, nem foi alvo de um chute. O filho dele teve um momento em que uma mão ali resvalou no óculos do filho dele, e o óculos caiu, no meio de uma confusão. E nem a perícia da PF concluiu que, de fato, houve uma agressão assim com todas as letras, né? Eles, de início, quando foi divulgado meses atrás, eles falaram assim, as imagens mostram que aparentemente houve uma agressão. Aí eu até falei assim, será que ele vai ser declarado aparentemente culpado? Quer dizer, não é suficiente para você concluir. Então não dá para condenar ninguém se não é suficiente para concluir. A gente tem que ter cuidado. Antes de chegar a imagem, mais ainda. Depois de chegar a imagem, você tem que também ter cuidado. Mas não fizeram tudo antes. Entenderam como uma agressão ao Moraes, um absurdo completo. A gente apontou aqui, olha, ofensa, confusão, aeroporto, avião. Não é o lugar, não se deve fazer isso. A vaia em eventos públicos já é suficientemente contundente. Agora vem o relatório da PF, incapaz de indiciar as pessoas, porque, de fato, houve um tumulto ali, mas não aconteceu muita coisa. Então a PF não tem mais nada para mostrar. Graeb.
Felipe, eu li hoje, acredito que tenha sido na coluna da Bela Megali no Globo, que as conclusões da PF, né, que o final aí do relatório, deixaram o Moraes irritado. Moraes muito irritado, né? Só o fato de isso vir à tona também, né, que existe essa expectativa, essa ansiedade pela punição, né, já é um mau sinal, né? Agora, a gente tá num momento em que é preciso pôr a bola no chão. É preciso pôr a bola no chão. Como a gente fez aqui no Antagonista. É preciso aguardar que as histórias cheguem até o final, antes de condenar, né? Sobretudo porque são autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal que estão envolvidas na história, né? É ruim, é péssimo quando você tem um clima de acirramento tão grande no país que as pessoas se acham no direito de sair gritando, incomodando a família das autoridades numa viagem, num aeroporto. É péssimo que isso aconteça. Mas você não pode saltar imediatamente deste tipo de comportamento que é reprovável para penalização, segundo a lei, né? Nem tudo é motivo para que você ponha as pessoas na cadeia, cobre multas pesadas. Enfim, a lei tem que ser feita com base naquilo que é possível provar, tem que ser feita naquilo que as investigações, as sentenças têm que ser decretadas com base naquilo que as investigações mostraram, e não com base na irritação de um magistrado, né? Então, ao invés de deixar vazar que ele estava muito irritado, ele deveria ter vazado, ou deveria ter tomado cuidado, tomado precauções, para que a notícia que viesse à tona fosse o contrário disso, que recebe com serenidade o fim das investigações. É isso que cabe ao ministro do Supremo. Receber com serenidade aquilo que a autoridade policial fez. E não deixar que, mais uma vez, um recado seja transmitido por meio do jornalismo. E a Bela é uma excelente repórter. Não estou criticando a Bela Megali por noticiar. Eu estou criticando o fato de que essa informação tenha saído lá do meio do STF, né? Isso não colabora em nada nem com a imagem do Supremo, nem com a imagem em geral, né, de alguém que está aí prestes a julgar alguns dos casos mais importantes da história política desse país. Se o Alexandre de Moraes não consegue reagir com serenidade às conclusões da polícia, se torna mais necessário ainda avaliar a imparcialidade dele, como foi pedido que se faça, né, ao Barroso. A defesa do Bolsonaro mandou essa discussão para o STF. Eu já comentei a minha posição aqui. Eu acho que é absolutamente importante a discussão, mas acho que há caminhos para você sanear o processo. Eu não acho que o Moraes deveria votar nesse julgamento, mas não vejo por que ele não possa continuar na instrução, como tem acontecido até agora. Não chegamos ao ponto do julgamento ainda, né? Mas, enfim, o resumo do meu posicionamento é esse. É muito ruim você saber que o ministro fez circular essa informação, de que ficou bravinho. Era melhor que não tivesse circulado informação nenhuma a respeito da reação dele, ou se era para circular alguma coisa que fosse algo no sentido de reafirmar a serenidade, né, da nossa corte mais alta, né?